Tradição versus o mandamento de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi questionado por escribas e fariseus no capítulo 15 de Mateus, porque os discípulos dele não seguiam as tradições dos anciãos do judaísmo e comiam sem lavar as mãos. Jesus automaticamente respondeu no capítulo 15, versículo 3, com uma pergunta: vocês também violam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Hoje, o sistema religioso está baseado em tradições humanas. São tradições que criam dogmas, doutrinas, rituais, e essas tradições violam o mandamento de Deus. Logo, quando você se torna refém ou escravo dessas tradições humanas, o mandamento de Deus é violado. E aí a palavra de Deus ela fica bem clara. Não adianta a gente pegar e voltar para o texto de Mateus 15 e dizer, não, a crítica de Jesus à tradição que ele criticava, era a tradição do judaísmo. Não é a tradição religiosa hoje de uma determinada religião, querendo colocar interpretação distinta daquela que está na palavra de Deus. E aí você percebe que até o texto bíblico, quando fala sobre algo, condena, as pessoas elas querem dar uma interpretação diferente, que é para que elas não sejam criticadas, para que elas não sejam corrigidas. Elas não aceitam a correção. Felizmente, essa é a verdade. Essa é uma realidade em que as religiões conservam suas tradições e mantêm os seus preceitos dentro de um sistema que faz o homem ser dependente dele. Aí nós vimos o quanto essas pessoas que vivem e que criam as suas doutrinas, os seus dogmas, com base nessa tradição religiosa, conseguem distorcer as Sagradas Escrituras. Não, mas a tradição que Jesus criticava era a tradição do judaísmo, que criavam hábitos que não eram necessários para uma vida de santidade. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que todas as vezes que você invoca uma tradição religiosa para violar o mandamento de Deus, você está pecando. Não tem segunda interpretação. A palavra de Deus deve ser cumprida na sua íntegra, deve ser observada na sua íntegra, e não você fazer uso dela a seu bel prazer. Para você defender a sua tradição religiosa, você diz que aquilo que a Bíblia condena numa tradição religiosa não é aquilo que você acredita, que é algo diferente. E isso é um erro. Por quê? Porque nós queremos dar sentido até aquilo que a Bíblia diz que não. Não, não é bem assim não. Essa tradição que é condenada é a tradição do judaísmo, a tradição legalista, mas aquela tradição que é dos pais da igreja que falaram isso, que falaram aquilo. Está errado. Está errado do mesmo jeito. Não adianta você dizer que a crítica à tradição que os judeus estavam invocando para violar o mandamento de Deus é diferente da tradição que você segue. A sua tradição religiosa é a mesma tradição do judaísmo, com valores diferentes, mas é a mesma tradição. Então você não adianta você ficar, mas a minha tradição, a tradição dos pais da igreja que escreveram isso e tal, não muda nada. Você está errado do mesmo jeito. Todas as vezes que você evoca a tradição para violar o mandamento de Deus, você está pecando. Você está dizendo que uma tradição humana é superior ao mandamento de Deus. Por quê? Porque ela está criando um mandamento novo. Não se pode criar ordenança e mandamento novo fora das Sagradas Escrituras, que é a lei de Deus, é a palavra revelada, é o verbo revelado, o verbo que se encarnou e se fez e habitou entre nós através da sua palavra. Não adianta você justificar. Não adianta você dizer, não, mas a minha tradição é diferente daquela do judaísmo que Jesus condenava. Mentira. Toda tradição religiosa tem o mesmo valor perante as Escrituras. Toda essa tradição religiosa. Agora, se você está dizendo que tradição é uma verdade que você acha superior ou de impede igualdade das Sagradas Escrituras, você está com um problema. Por quê? Porque a tradição que não segue a palavra de Deus é tradição humana. Aí você está violando o mandamento de Deus. Mas se você cultiva uma prática, um ensinamento dos seus pais na palavra de Deus, dos seus avós, dos seus amigos, dos seus parentes sobre a palavra de Deus, aí isso é válido, porque eles ensinaram a você e você aprendeu, está vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, e não algo fora da Bíblia, criado por um grupo de homens que se chama uma tradição religiosa.